A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos amados irmãos. Vamos para mais uma leitura diária da Bíblia. E hoje estaremos iniciando o livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Capítulo 1. A vaidade de todas as coisas terrestres. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidade. É tudo vaidade. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. O sol, nasce o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu grito para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche para o lugar para onde os ribeiros vão, para aí tornar eles aí. Todas estas coisas se cansam, tanto que ninguém o pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, isto é o que há de ser, e o que se fez, isto se tornará a fazer, de modo que nada há novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Já foi nossos séculos passados, que foram antes de nós. Então, já não há lembranças das coisas que procederam e das coisas que hão de ser também delas. Não haverá lembrança nos que hão de vir depois. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel e Jerusalém, e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do sol. Esta enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nelas os exercitar. Atentei para as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar. Aquilo que falta não se pode calcular, não pode ser calculado. Falei eu como meu coração, dizendo: eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim, e em Jerusalém, na verdade, o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e a ciência, e apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras, e vim a saber que também isto era aflição de espírito, porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em ciência aumenta em trabalho. Capítulo 2. Os prazeres e as riquezas não dão felicidade. Disse eu no meu coração: ora vem, eu te provarei com alegria, portanto goza o prazer. Mas eis que também isto era vaidade. Do riso disse: está doido, e da alegria de que serve esta? Busquei no meu coração como me daria ao vinho, regendo, porém, o meu coração com sabedoria. E como reteria a loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número dos dias de sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda a espécie de fruto. Fiz para mim tanque de águas, para regar com eles o bosque, em que reverencia as árvores. Adquiri servos e servas, e tirei servos nascidos em casa. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas,
mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e joias de reis e das províncias. Provei-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens e de instrumentos de música e de toda sorte. E engrandeci-me e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejar os meus olhos, não lhe neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. E esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então passei a contemplação da sabedoria e dos desvarios e da doidice, porque que fará o homem quer seguir ao rei, o mesmo que outros já fizeram. Então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a estultícia, quando a luz é mais excelente do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas também. Então entendi eu que o mesmo lhes sucede a todos, pelo que eu disse no meu coração, como acontece ao tolo, assim me sucederá a mim, porque então busquei eu mais a sabedoria. Então disse no meu coração que também isto era vaidade, porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo, porquanto de tudo nos dias futuros total esquecimento haverá. E como morre o sábio, assim morre o tolo. Pelo que aborrecei esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Também eu aborreci todo o meu trabalho em que trabalhei debaixo do sol, visto como eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim, e quem sabe se será sábio ou tolo. Contudo, ele se assenhoreará de todo o meu trabalho em que trabalhei, em que me ouve sabiamente debaixo do sol, também isto é vaidade. Pelo que eu me apliquei a fazer que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho em que trabalhei debaixo do sol, porque há homem cujo trabalho é feito em sabedoria e ciência e destreza, contudo há um homem que não trabalhou nele, o deixará como porção sua. Também isto é vaidade e grande enfado, porque que mais tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol, porque todos os seus dias são dores e a sua ocupação é desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Não é, pois, bom para o homem que come e beba, e que faça gozar sua alma do seu bem e do seu trabalho. Isto também eu vi que vem da mão de Deus, porque quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu? Porque ao homem que é bom diante dele, dá a Deus sabedoria e conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe e dê ao bom perante a sua face. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Capítulo 3. Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de cantar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de se abraçar, tempo de buscar e tempo de perder,
tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com eles os afligir. Tudo fez famoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tende conhecido que não há coisa alguma, coisa melhor para eles do que alegrarem-se e fazerem bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durar eternamente, nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E tudo isto faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Vi mais debaixo do sol, no lugar do juízo, impiedade, e no lugar da justiça, impiedade ainda. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo o intento e para toda obra. Disse eu no meu coração: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los, e eles possam ver que são em si mesmo como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isto mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede quando morre um. Assim como morre e outro, todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhum, porque todos são vaidades, todos vão para um lugar, todos são pó e todos ao pó tornarão. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra? Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque esta é a sua porção. Porque quem o fará volta para ver o que será depois dele. Amém, meus irmãos? Esta foi mais uma leitura dos capítulos 1, 2 e 3 do livro de Eclesiastes. Até a próxima leitura, em nome de Jesus. Graça e paz, meus queridos amados irmãos. Vamos para mais uma leitura diária da Bíblia. E hoje estaremos lendo os capítulos 4, 5 e 6 do livro de Eclesiastes. Os males e as tribulações da vida. Depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador, e a força estava da banda dos seus opressores, mas eles não tinham nenhum consolador. Pelo que eu louvei os que já morreram, mais do que os que vivem ainda. É melhor que uns e outros e aquele que ainda não é, que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Também vi eu que todo o trabalho e toda a destreza em obras traz ao homem a inveja do seu próximo. Também isto é vaidade e aflição de espírito. O tolo cruza as suas mãos e come a sua própria carne. Melhor é uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol. Há um que é só e não tem segundo. Sim, ele não tem filho nem irmã. E contudo de todo o seu trabalho não há fim, nem os seus olhos se farta de riquezas. E não dizem: para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isto é vaidade e enfadonha ocupação. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho.
Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, porque ainda caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Melhor é o mancebo pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que se não deixa mais ademoestar. Porque um sai do cárcere para reinar, sim, um que nasce pobre no seu reino. Vi a todos os viventes andarem debaixo do sol, com o mancebo, o sucessor que ficará em seu lugar. Não tem fim todo o povo, tudo que ele domina, tampouco os descendentes se alegrarão dele. Na verdade que também isto é vaidade e aflição de espírito. Vários conselhos práticos, capítulo 5. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabe que fazem mal. Não te precipite com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos o que votares, paga-o. Melhor é o que não votes do que votes e não pagues. Não consintas com a tua boca, faça pecar a tua carne. Nem diga diante do anjo que foi erro, porque a razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos. Porque, como na multidão dos ninhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. Se vires em alguma província opressão de pobres, e a violência em lugar do juízo e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que mais alto é do que os altos, para isso atenta, e há mais alto do que eles. O proveito da terra é para todos, até o rei se reserve do campo. O que ama o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem ama a abundância nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Onde a fazenda se multiplica, aí se multiplica também os que a comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que verem com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, que coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. Há mal que vi debaixo do sol, e atrai enfermidades, as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano, porque as mesmas riquezas se perdem por qualquer má aventura, e havendo algum filho, nada fica na sua mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e nada tornará do seu trabalho que possa levar na sua mão. Também isto é um mal que causa enfermidades, que é infalivelmente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de trabalho para o vento, de trabalhar para o vento, e de haver comido todos os seus dias nas trevas, e de haver padecido muito enfado, enfermidades e cruel furor. Eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa: comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol todos os dias da sua vida, que Deus lhe deu, por esta é a sua porção. E quanto ao homem a quem Deus deu riqueza e fazenda, e lhe deu poder para dela comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da tua vida, porquanto Deus lhe responde na alegria do seu coração. Capítulo 6.
É lícito gozar os bens que Deus deu, mas estes não podem satisfazer a alma. Há um mal que tenho visto debaixo do sol e que muito frequente é entre os homens, um homem a quem Deus deu riqueza, fazendo e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe dá poder para dar e comer, antes o estranho lhe come. Também isto é vaidade e má enfermidade. Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e se a sua alma se então fartar do bem, e além disso não tiver um enterro, digo que um aborto é melhor do que ele. Porquanto debalde veio e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. E ainda que nunca viu o sol, nem o conheceu, mas descanso tem do que o tal. E certamente ainda que vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse do bem, não vão todos para o mesmo lugar. Todo o trabalho do homem é para a sua boca, porque mais tem o sábio do que o tolo, e que mais tem o pobre que saber andar perante os vivos. Melhor é a vista dos olhos do que vaguear da cobiça. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Seja qualquer o que for, já o seu nome foi nomeado. E sabe-se que o homem é que não pode contender com o que é mais forte do que ele, sendo certo que há muitas coisas que aumentam a vaidade. Que mais tem o homem de melhor? Porque quem sabe o que é bom nesta vida para o homem, por todos os dias das suas vaidades, aos quais gasta como sombra? Porque quem declarará ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Amém, meus amados irmãos? Foi mais uma leitura diária da Bíblia. Que Deus alcance a cada coração através da leitura da palavra de Deus. Amém? Fica todos na paz do Senhor Jesus e até a próxima leitura. A paz do Senhor, meus irmãos, estarei dando início a mais uma leitura diária e hoje eu estarei lendo em Eclesiastes a partir do capítulo 7. As vantagens do sofrimento, da paciência e da moderação. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir na casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos aplicam-os ao seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do tolo. Porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo. Também isto é vaidade. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é um longânimo do que o altivo de coração. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Nunca digas, por que foram os meus dias passados melhores do que estes? Porque nunca com sabedoria isso perguntarias. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol. Porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera, porque também Deus fez
este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Tudo isso vem nos últimos dias da minha vaidade. Há um justo que parece na sua justiça, e há um ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morreria fora do seu tempo. Bom é que retenhas isto e também disso não retires da tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. A sabedoria fortalece o sábio, mais do que 10 governadores que haja na cidade. Na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Tampouco apliques o teu coração a todas as palavras que se disserem, para que não venhas ouvir que o teu servo te amaldiçoa. Porque o teu coração também já confessou muitas vezes que tu amaldiçoastes a outros. Tudo isso inquiri com sabedoria, e disse: sabedoria adquirirei. Mas ela ainda estava longe de mim. Longe está o que foi, e profundíssimo, quem o achará? Eu tornei a voltar-me, e determinei em meu coração saber, e inquirir e buscar a sabedoria e a razão, e conhecer a loucura da impiedade e a doidice dos desvarios. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Vedes aqui, isso achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a causa que a minha alma ainda busca, mas não a achei. Um homem entre 1000 achei eu, mas uma mulher entre todas estas não achei. Vede isto, tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Capítulo 8. Obediência devida ao rei. Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu rosto se muda. Eu digo, observa o mandamento do rei, e isto em consideração para com o juramento de Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem persista em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer, porque a palavra do rei tem poder, e quem lhe dirá que fazes? Quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele, porque não sabe o que há de suceder, e como haja de suceder. Quem lhe dará a entender? Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito, para reter o espírito, nem tem poder sobre o dia da morte. Nem há armas nesta peleja, nem tampouco a impiedade livrará aos ímpios. Tudo isto vi quando apliquei o meu coração a toda obra que se faz debaixo do sol. Tempo há em que um homem tem domínio sobre o outro homem, para a desgraça sua. Assim também vi os ímpios sepultados, e eis que havia quem fosse a sua sepultura. E os que fizeram bem e saíram do lugar santo foram esquecidos na cidade. Também isto é vaidade. O pecador não é logo castigado, o justo vê-se muitas vezes em adversidade, visto como se não executa logo juízo sobre a má obra. Por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Ainda que o pecador faça mal 100 vezes
e os seus dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus e aos que temeram diante dele. Mas ao ímpio não irá bem, e ele não prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que ele não teme diante de Deus. Ainda há outra vaidade que se faz sobre a terra. Há justo a quem sucede segundo as obras dos ímpios, e há ímpios que sucede segundo as obras do justo. Digo que também isso é vaidade. Então exaltei eu a alegria, porquanto o homem nenhuma coisa melhor tem debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, porque isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da sua vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Aplicando eu o meu coração a conhecer a sabedoria e ao ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então vi toda a obra de Deus, que o homem não pode alcançar a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para a buscar, não a achará. E ainda que diga o sábio que virá a conhecer, nem por isso a poderá alcançar. Capítulo 9. As mesmas coisas sucedem aos justos e injustos. Gozamos os bens que Deus nos dá. Deveras resolvi todas essas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e também que o homem não conhece nem o amor nem o ódio. Tudo passa perante a sua face. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura, como ao que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo, quanto se faz debaixo do sol, porque a todos sucede o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvarios no seu coração, na sua vida, e que depois se vão aos mortos. Ora, para o que acompanha com todos os vivos a esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto, porque os vivos não sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor e o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida, e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Amém, meus irmãos? A sabedoria é muitas vezes mais útil aos outros do que aquele que a possui. Voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco os sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos.
que também o homem não conhece o seu tempo, como os peixes que se pescam com a rede maligna, como os passarinhos que se prendem com um laço. Assim se enlaça também os filhos dos homens, no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Também vi sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. E veio contra ela um grande rei e a cercou. E levantou contra ela grandes trancheiras. E vivia nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. E ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. As palavras do sábio devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. Amém, meus irmãos. Até a próxima leitura diária. Fiquem todos na paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Dando continuidade à leitura diária da Bíblia, hoje nós vamos estar lendo no livro de Eclesiastes, a partir do capítulo 10. A loucura é a causa de muitas desgraças. Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o formoso em sabedoria e em honra um pouco de estutícia. O coração do sábio está à sua mão direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. E até quando o tolo vai pelo caminho, lhe falta entendimento, e diz a todos que é tolo. Levantando-se contra ti o espírito de governador, não deixes o teu lugar, porque o acordo é um remédio que arquiteta grandes pecados. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, como o erro que procede do governador. O tolo assentam-no em grandes alturas, mas os ricos estão assentados em lugar baixo. Vi servos a cavalos e príncipes que andavam a pé, como servos sobre a terra. Quem fizer uma cova cairá nela, e quem romper o muro, uma cobra o morderá. Quem acarretar pedras será maltratado por elas, e o que racha lenha expõe-se ao perigo. Se estiver esbotado o ferro, e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força. Mas a sabedoria é excelente para dirigir. Se a cobra morder antes de estar encantada, então remédio nenhum haverá no mais hábil encantador. Nas palavras da boca do sábio há favor, mas os lábios do tolo o devoram. O princípio das palavras da sua boca é a estutícia, e o fim da sua boca um desvario péssimo. Bem que o tolo multiplica as palavras, não sabe o homem o que será, e quem lhe fará saber o que será depois dele? O trabalho dos tolos cada um deles fatiga, pois não sabem como ir à cidade. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes comem de manhã. Bem-aventurada tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes comem a tempo, para refazerem as forças, e não para bebedice. Pela muita preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Para rir se fazem convites, e o vinho alegra a vida, e por todo o dinheiro responde. Nem ainda no teu pensamento amaldiçoes o rei,
nem tampouco no mais interior da tua recâmara amaldiçoes o rico, porque as aves do céu levaria a voz, e o que tem asas dará notícia da palavra. Capítulo 11. Façamos o que é bom no tempo oportuno. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Reparte com 7, e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derrama a chuva sobre a terra. E caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Verdadeiramente suave é a luz, e agradável é aos olhos ver o sol. Mas se o homem viver muitos anos, e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua mocidade. Alegra-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelo caminho do teu coração, e pela vista dos olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração, e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Capítulo 12. A mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos das quais vem a dizer, não tenho nele contentamento. Antes que se escurecem o sol e a lua, e a luz, e as estrelas, e torne a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que temerem os guardas da casa, e se encurvarem os homens fortes, e cessarem nos moedores, porque já serem poucos, e se escurecem os que olham pela janela, e as duas portas da rua se fecharem, por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes de canto se baixarem. Como também quando temerem o que está no alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e parecer o apetite. Porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedacem o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedacem a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio for o pregador, tanto mais sabedoria o povo ensinou, e atentou, e esquadrinhou, e compôs muitos provérbios. Todo o dever do homem consiste em temer a Deus e em guardar os seus mandamentos. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como arguilhões e como prego bem fixados pelos mestres das congregações, que não foram dadas pelo único pastor. E demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar, enfado, é da carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim é temer a Deus,
e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer juízo à terra, juízo a toda obra, e até tudo que está encoberto, que seja bom, que seja mal. Amém, meus irmãos? Finalizamos aqui mais uma leitura diária e também finalizamos o livro de Eclesiastes. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.